graça e paz. Esta semana nós estamos falando a respeito do livro de Lamentações e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Lamentações. Capítulo este que tem 66 versículos. Ontem e anteontem nós falamos sobre o capítulo 1 e 2, que fala especificamente sobre a situação que estava a cidade, a mão do Senhor pesando sobre o templo, sobre a tradição judaica. E hoje, o profeta Jeremias vai falar sobre a sua vida, como está o coração do profeta, quando ele volta do cativeiro da Babilônia e chega na cidade de Judá. A Bíblia diz que quando Nabuzaradã, que é um chefe do exército babilônico, encontra Jeremias junto aos presos que estavam indo amarrados, a Bíblia fala em Jeremias, capítulo 40, versículo 1, Jeremias estava acorrentado no meio de todos os cativeiros babilônicos. Jeremias estava acorrentado. E esse homem chamado Nabuzaradã, ele liberta agora Jeremias e aconselha Jeremias a voltar para Judá. E Jeremias então chega na cidade e vê a situação que está. E nós falamos sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 3 ele começa falando a respeito de si, como ele está se sentindo. Ele diz assim: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas, não em luz. Deveras, fez virar e revirar as suas mãos contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne. A sua mão contra mim o dia todo fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos com os que estavam mortos há muito tempo. Jeremias aqui está falando de que ele estava aprisionado junto com pessoas mortas até. Não sei se isso no sentido literal ou no sentido simbólico, mas o fato é, a situação que Jeremias estava se encontrava não era nada boa. Ele continua falando para nós, no verso 12, ele diz assim: amarrou o seu arco e me pôs como alvo da sua flecha. Jeremias está falando para Deus isto. Ele diz assim, no verso 16, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza. No versículo 44, vamos ler alguns, porque não tem como ler todos devido ao tempo. No versículo 44 ele diz assim: cobriste de nuvens para que não passe a nossa oração. No 45 ele diz assim: como escória e refúgio nos puseste no meio dos povos. E no 53 ele diz assim: cortaram minha vida da masmorra e lançaram-me pedras sobre mim. Masmorra era um lugar subterrâneo, uma prisão subterrânea, onde o preso ficava ali aprisionado. Então imagina a situação em que estava o profeta Jeremias, vendo a cidade desolada, vendo o templo destruído, vendo muitos mortos espalhados pelo chão, e agora vendo a situação em que ele se encontrava, e ele questiona Deus. Depois disso, Jeremias, no verso 18, ele vai falar assim para nós, e para Deus, na verdade. Ele vai falar assim: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias está questionando até a sua esperança, mas ele aqui deixa muito claro para nós que ele está falando de si e não da sua alma, porque depois ele fala: minha alma fala comigo, ela se contrista dentro de mim. Ele perece então a sua própria esperança no Senhor. No verso 22 ele diz assim, ele se lembra, Ele se lembra que muitos foram mortos, que muitos foram apedrejados, que muitos foram arrastados, que muitos foram desolados e tiveram a sua vida exterminada. E ele lembra disso e ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E aí ele prossegue nos dizendo no 24, no 26, ele diz assim: a minha porção é o Senhor, a minha porção é o Senhor, diz ele. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. No 26 ele diz assim: bom é
ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança. No 29 ele diz assim: põe a sua boca no pó, talvez haja esperança. Talvez haja esperança. Ele está dizendo assim: olha, mesmo que a situação esteja difícil, eu vou botar a minha boca no pó e vou clamar a Deus. E para encerrarmos, no versículo 31, 31 não, tem 55 ainda. No 31 ele diz assim: pois o Senhor não o rejeitará para sempre. Põe a sua boca no pó, no 29. E no 31 ele diz assim: porque o Senhor não vai me rejeitar para sempre, pois o Senhor não rejeitará você para sempre. E no versículo 55 ele diz assim: invocarei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Que Deus abençoe você nesta manhã, te dê um dia repleto de muitas bênçãos, em nome de Jesus.